Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric Dênio, sou professor da Faculdade Vidal e hoje vou trazer para vocês a disciplina de Metodologia Científica. Para a nossa primeira unidade, nós vamos estar estudando os fundamentos da pesquisa científica e alguns gêneros acadêmicos mais comuns para o início dessa carreira acadêmica ou da carreira do ensino superior, independente da área do seu curso de graduação, ok? Iniciando, primeiro nós precisamos ter uma noção básica do que é o conhecimento científico e o que é o conhecimento popular. Primeiramente, nós temos que entender que nem todo assunto interessante ou qualquer intenção de pesquisa realmente chega a se tornar conhecimento científico propriamente dito. E por que isso? Porque, independente do quão interessante algo possa parecer, é importante você ter noção de que, para que uma pesquisa seja feita, ela precisa seguir certos procedimentos, certa sistemática e certa regulamentação. E isso tudo está dentro do que nós vamos chamar de método científico. E isso é a principal diferença, inclusive, entre um conhecimento popular, que também é conhecido como senso comum, e o conhecimento científico, porque o conhecimento científico ele vai ter uma validade maior devido à quantidade de processos de investigação e sistematização, inclusive verificabilidade do conhecimento que está sendo trazido, ok? Mas então, se o conhecimento científico tem um pouco dessa maior validade, o senso comum então ele se torna inválido? Vamos entender primeiro um pouco mais sobre o conhecimento científico. Primeiro, na ciência, o objeto do seu estudo ele não é só acessado, mas ele é construído a partir do seu processo metodológico, do processo de conhecimento. E por isso, esse resultado ele nem sempre é exato ou eterno. Ele pode ser aproximado, ele pode ser refutável. E aí a gente chega em três pilares principais do conhecimento científico. Ou seja, ele exige método, ele exige abertura à crítica e exige também linguagem específica. Essa linguagem específica nós vamos começar a abordar nas unidades seguintes, quando começarmos a falar sobre a própria escrita científica e como fazê-la. Mas, por enquanto, preciso que vocês tenham noção sobre o controle que é necessário ter quando fazendo uma pesquisa. O que é isso, Eric? Veja, é importante que quando nós estivermos pensando num problema para investigar, ou seja, nós temos uma boa intenção ou um assunto interessante sob a nossa perspectiva, mas ainda assim é importante que exista um problema a ser investigado dentro dessa temática. Por exemplo, quem é da área do direito costuma estudar muito por manuais quando estuda o direito mais dogmático. Vou estudar direito civil, existe o Código Civil, existe o Manual de Direito Civil. Se você estuda um processo civil ou penal, existem, respectivamente, os seus códigos e os seus manuais, as formas como você interpretar e entender sobre aquelas normas. Se você é da área da saúde ou das ciências sociais aplicadas, de maneira geral, vão haver também esses livros, documentos doutrinários pelos quais você vai poder estudar. Isso são materiais didáticos. Eles não têm um problema específico, ou seja, não há um objetivo a alcançar além do aprendizado, além da difusão daquele conhecimento. Sendo assim, não há necessariamente uma justificativa social, econômica ou acadêmica para a realização de um estudo dessa natureza. Se a sua intenção é apenas a difusão do conhecimento, provavelmente você está fazendo um material didático. Ele é completamente válido, mas ele não tem uma natureza acadêmica científica, ok? E por isso mesmo, esses trabalhos todos são abertos à crítica. Por quê? Ainda que você tenha produzido um material didático, ele pode ser avaliado por pares, por outros professores, por outros autores. E se você pesquisa numa área em que, por exemplo, está em constante mutação, vamos, por exemplo, falar sobre a saúde, que as atualizações, inclusive normativas, acontecem a cada 5 anos. Novas experiências, novas tecnologias são introduzidas e aquele conhecimento que antes parecia ser o fim, agora
é apenas mais um tipo de tratamento para aquela doença ou apenas mais uma abordagem possível. Então, quando você abre espaço a essa crítica, você abre espaço para que o seu trabalho produzido anteriormente agora possa ser fonte futura para alguém dizer: não é mais assim que se faz. Na época, isso era válido, hoje em dia é necessária atualização. E aí a gente chega a uma importante premissa. Obras científicas comunicam de modo sistemático os resultados de uma pesquisa baseada em fontes confiáveis e verificáveis. É muito importante que, ao longo de todo o processo de pesquisa de vocês, e nós vamos identificar como fazer isso mais adiante, vocês tenham noção de como definir quais são as justificativas para os recortes que vocês estão fazendo, quais são os objetivos que vocês querem alcançar e por isso que vocês estão tomando tal caminho e não um outro caminho que seria possível, ok? E aí, sabendo disso sobre o conhecimento científico, nós podemos falar então sobre o conhecimento popular. Vamos chamá-lo aqui de senso comum, certo? Ele é aquele conhecimento mais socialmente difundido e é aprendido em processos de socialização entre os colegas de vocês, entre a família, entre a igreja, entre a comunidade, até mesmo entre as festas e o que tem em comum entre todos esses ambientes. Alguns autores vão chamar esses ambientes de ambientes informais de aprendizagem, enquanto ambientes formais de aprendizagem são escola, cursos, faculdades, geralmente todos os ambientes dos quais você sai com um certificado, certo? Então, quando você consegue associar esse conhecimento popular com um conhecimento técnico, um conhecimento científico, né? Um ambiente informal de aprendizagem com um ambiente formal de aprendizagem, você alcança aquilo que alguns autores, inclusive Ausubel, vai chamar de aprendizagem significativa. Quando você atinge essa aprendizagem significativa, você pode e deve fazer uso desse conhecimento popular, do senso comum, dentro da sua pesquisa também. Não obstante, é por isso que muitas pesquisas realizam pesquisas de campo, realizam entrevistas, realizam inclusive a captação de informações que não seriam possíveis de ser adquiridas de outra maneira que não pela história oral, que não pelo acesso a casos clínicos de pacientes psiquiátricos, pelo acesso a pesquisas com pacientes da psicologia ou até mesmo acesso a pacientes em leito, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao observar uma certa tendência de invalidar o conhecimento popular ou conhecimento que se tem no senso comum, porque isso é o que nós vamos entender como epistemicídio. É a tentativa realmente de deslegitimação de todas as formas de conhecimento que sejam estranhas ao paradigma ocidental da ciência moderna. Então, tudo o que não é conhecimento científico é inválido? Não, jamais vai ser esse o entendimento. Pelo contrário, o seu papel, o meu papel, o nosso, enquanto pessoas que têm acesso a um conhecimento técnico, a um conhecimento científico e a um ensino superior, é associar essa linguagem técnica e transformá-la de forma a traduzi-la para a comunidade e, ao mesmo tempo, trazer o conhecimento popular para a academia e fazer dele também conhecimento científico. Mas sempre lembrando que, para isso, nós precisamos adequá-lo. E como nós vamos fazer isso? A partir da problematização dessas vivências, desses fenômenos sociais, e por isso a gente chega à informação. Problemas e escolhas são inevitáveis ao escrever. O que seriam esses problemas? Para além de um problema social existir, é preciso que nós tenhamos um problema cientificamente escrito. Lembram que dentro do conhecimento científico nós temos uma linguagem específica, correto? Então, os problemas práticos ou socialmente relevantes, eles nem sempre estão escritos da forma como nós encontramos eles nos trabalhos, ou da forma como nós escreveremos eles nos nossos trabalhos. Para isso, o papel do pesquisador é
identificar um problema social, um problema econômico, um problema que se manifesta num fenômeno social e transformá-lo ele numa pergunta de pesquisa. Então, quando vocês se depararem com qual o problema da pesquisa, geralmente o problema da pesquisa está escrito no formato de uma pergunta. Esse problema de pesquisa, necessariamente, é também o objetivo daquela pesquisa. O objetivo geral de toda pesquisa é exatamente equivalente ao problema de pesquisa ou à pergunta de pesquisa. Logo a seguir, mostro um exemplo para vocês, não é certo? Para fixar, o problema de pesquisa ele é apresentado como uma pergunta, enquanto o objetivo é apresentado iniciado por um verbo no infinitivo. Como a gente consegue enxergar isso de forma bastante dinâmica e prática? Observem esse artigo. O título dele é: Quem são os adolescentes internados no Centro de Atendimento Socioeducativo em Mossoró, Rio Grande do Norte? Isso está escrito no formato de uma pergunta com ponto de interrogação no final. Ok? Então, este é o problema de pesquisa. Se eu fosse transformar isso num objetivo, eu sei que eu precisaria deixar de fazer uma pergunta e iniciar com um verbo no infinitivo. Então, como eu poderia fazer isso? Escrevendo: o meu objetivo é identificar quem são os adolescentes internados no Centro de Atendimento Socioeducativo do RN. Importante a gente frisar que todo objetivo vai ter somente um verbo, porque para cada verbo que você adiciona num objetivo, você está fazendo uma promessa de algo a mais. Então, se eu digo que eu vou identificar e analisar quem são os adolescentes, eu estou dizendo que para cada perfil socioeconômico, racial, de idade, cada um desses perfis que eu encontrar, eu vou fazer uma análise específica, sendo que nesse trabalho o único objetivo era identificar, fazer esse perfilamento e não fazer uma análise em cima dele. E por isso mesmo, esse trabalho ele pode ser objeto de críticas futuras. Então, se algum autor sugerir que esse trabalho deve gerar uma análise a partir dessas categorias, essas análises podem ser feitas futuramente em outros trabalhos. Ok? Então, fica assim a diferença entre o problema de pesquisa, mostrado no formato de uma pergunta, e o objetivo, mostrado na forma iniciada por verbo no infinitivo. Ok? Isso vale tanto para o objetivo geral, quanto para objetivos específicos, mas deles nós vamos falar mais adiante. Em seguida, a gente tem que entender que, além do método, a metodologia ela é um conjunto de decisões que o autor utiliza ao definir sobre o que ele vai pesquisar, certo? Então, para isso, ele precisa fazer recortes, ele precisa fazer escolhas, e essas são as escolhas inevitáveis. A depender do tempo que você tem para fazer um trabalho, a depender de quais as fontes disponíveis para fazer aquele trabalho, você vai ter que fazer algumas escolhas. É muito comum que, por exemplo, ao início do curso de graduação, a depender das suas condições de trabalho, de locomoção, você tenha mais ou menos tempo para se dedicar à sua graduação. Enquanto no final do curso, geralmente vocês já estão em etapa de produção de TCC e etc. E com isso vocês tendem a ter menos tempo para esse tipo de produção. Então, eu vou delimitar e fazer recortes o suficiente para que o meu objeto, para que a minha pesquisa se torne menor e eu consiga dar conta de fazê-la, ou vou ter um objeto tão grande quanto ele me apresenta pela primeira vez, ao ponto de talvez, quando eu chegar para o prazo de apresentar o meu TCC, eu ainda não o ter concluído, né? Então, assim, essas escolhas tanto partem do objeto quanto partem do pesquisador. Vocês têm que ter noção de quanto de tempo e recurso vocês têm para fazer a pesquisa, porque, por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa em Limoeiro do Norte, você tem condições de se deslocar dentro do município. Mas se você quiser fazer uma pesquisa que seja sobre o Vale do Jaguaribe, você tem que ter noção de que vai ter que se deslocar a todas essas localidades.
Você tem condições de fazer isso? Além de financeiras, tempo, dedicação exclusiva a fazer essa pesquisa? Se a resposta for não, provavelmente você precisa fazer algum recorte geográfico. Esses recortes eles podem ser temporais, podem ser sobre o grupo que você está estudando. E quem vai dizer isso? Geralmente, o objeto. Mas se você tiver alguma limitação, desde que você justifique, você pode fazer esse tipo de recorte também. Seguindo, ficam algumas perguntas que podem ajudar vocês a fazer esse tipo de recorte ou outros tipos de insights para o problema que vocês querem pesquisar. Então, por exemplo, quando vocês identificam algum problema, ao invés de perguntar só o porquê que aquele problema existe, vocês devem perguntar como ele se manifesta. Então, por que adolescentes estão internados no sistema socioeducativo? Ou seja, adolescentes que cometeram atos ilegais ou atos infracionais estão restritos de liberdade. O correto seria perguntar como esses adolescentes chegaram até a situação de estarem privados de liberdade. Quando você pergunta o porquê, você necessariamente já exprime uma causa. Então, por que adolescentes em conflito com a lei estão privados de liberdade? Antes de estarem em conflito com a lei, eram apenas adolescentes. Então, como eles chegaram até esse conflito com a lei? É importante a gente entender que existe um fenômeno. Pergunte, então, de onde vêm esses dados? Qual a fonte que você está utilizando? Essas fontes, elas são confiáveis? E o que seriam fontes confiáveis? São fontes de bases de dados, são fontes de indexadores. O Google, ele tem uma parte específica que é o Google Acadêmico. Lá vocês encontram necessariamente trabalhos que foram produzidos e revisados no ambiente acadêmico. Se vocês pesquisam apenas no Google normalmente, vão aparecer trabalhos lá, sim, que são trabalhos acadêmicos, mas podem aparecer blogs, notícias, e não que esses trabalhos não sejam válidos, mas não há nenhum tipo de curadoria sobre o que está sendo produzido, ok? E aí lembrem de identificar dentro da sua pesquisa onde ela está situada, realmente, geograficamente, institucionalmente, onde a sua pesquisa está situada. Vamos, por exemplo, falar sobre o NPI, Núcleo de Práticas Interdisciplinares da Faculdade Vidal. O tipo de pessoas que procuram o serviço do NPI em Limoeiro do Norte, Ceará, uma cidade do interior, no Nordeste, é diferente do tipo de pessoas que procuram um serviço, por exemplo, de atendimento psicológico ou fisioterapêutico na capital do Ceará, que vai ser diferente da capital de um estado do Sudeste. O que essas pessoas vão ter em comum geralmente é apenas uma possível vulnerabilidade socioeconômica, já que esses serviços tendem a ser ofertados com valores mais simbólicos do que se feitos em clínicas ou qualquer tipo de outro aparelho. Mas o próprio espaço onde estão situadas as fontes e os dados do objeto que vocês estão procurando, elas precisam estar mencionadas no trabalho de vocês, ok? Em seguida, deixe o seu caso definir o conceito ou a teoria ao qual você quer chegar. Por exemplo, é muito comum que na psicologia, por exemplo, ao fazer trabalhos sobre criança e adolescente, já se parta do pressuposto de que o seu trabalho fala ou envolve a teoria da psicologia do desenvolvimento. Se você se deparar ao longo de toda a sua pesquisa com algo que não se encaixe dentro da psicologia do desenvolvimento e sim de outra teoria, e sim de outra categoria, porque você já usou um referencial específico da psicologia do desenvolvimento, vai ser muito provável que você tenda a encaixar o seu caso clínico, a encaixar o seu fenômeno de estudo naquela teoria, quando, na verdade, ele poderia nem se encaixar nela, ou se encaixar melhor em outra. Dentro do direito, por exemplo, isso também acontece muito. Quando você está pesquisando sobre um fenômeno ambiental, um fenômeno cultural, ou de qualquer natureza que seja, adotar um autor ou teoria antes de terminar de acessar aquele fenômeno ou aquele objeto
pode induzir o objeto a se encaixar dentro daquela teoria. E o que é mais interessante é que você exprima tudo o que for possível daquele objeto e depois tente encaixá-lo em uma teoria maior, ok? Então, por isso, nós precisamos pôr todos os termos da nossa pesquisa em um contexto relacional. Se eu estou pesquisando, por exemplo, sobre dados da ditadura militar, quando que eles foram produzidos? Qual era o contexto da época? Que tipo de instituição lançou aquele documento? Foi uma instituição oficial? Foi o governo? Foi um veículo de propagação editorial? Porque tudo isso vai influenciar em que tipo de objeto eu estou acessando a partir daquela notícia, a partir daquele documento. E por isso mesmo nós entendemos que a sociedade ela pode ser vista e os fenômenos dela como uma máquina que precisa de várias engrenagens para funcionar. Então, o que produz o fenômeno que você está estudando? Por exemplo, numa perspectiva da saúde. O que produz crianças estarem crescendo em grau de obesidade ao longo das últimas décadas? Sedentarismo, acesso a telas de forma precoce, desenfreada, várias possíveis determinações ou comportamentos ou até mesmo práticas que venham acontecendo ao longo de gerações, isso a sua pesquisa que vai dizer. Mas o que produz esse tipo de fenômeno? O que produz que, por exemplo, crianças estejam demorando mais a falar, se a gente parar para pensar numa perspectiva de psicologia do desenvolvimento? O que faz com que, por exemplo, a gente tenha uma nova lei agora, puxando para a metodologia, uma nova lei que determina que pesquisas com seres humanos agora, legalmente, precisem passar por um comitê de ética? Será que não estavam acontecendo muitos casos em que diretrizes éticas estavam sendo feridas e participantes estavam sendo constrangidos durante pesquisas? Então, além de se debruçar sobre o objeto, você precisa pensar o que produz o fenômeno que você está estudando. E, além disso, do que ele precisa para funcionar? Quais são os atores envolvidos no que você está querendo pesquisar? Se você está pesquisando sobre crianças, adolescentes, geralmente eles vão ter pai, acesso à comunidade, escola. Todos esses ambientes são formativos dentro do estado peculiar de desenvolvimento da criança previsto no ECA. Então, além disso, que instituições, como eu falei, família, escola, comunidade, e quais os pontos de falha ou possíveis limitações que a sua pesquisa pode ter? Então, quais são os atrasos ou exceções ao meu caso? Quais são aqueles indivíduos que eu posso chamar de desviantes? Se num universo, numa amostra de 100 pessoas, 89 estão tendo certo tipo de comportamento, 15 estão tendo outro tipo de comportamento e apenas esse restante tem um caráter desviante, tudo isso precisa estar mapeado dentro do percurso metodológico de vocês. Esse é aquele método criterioso que nós vimos logo no início da aula, ok? E aí, para encerrar, falamos sobre gêneros textuais acadêmicos. Nas próximas aulas, vocês vão ver que nós vamos dedicar mais tempo a os resumos simples autorais e artigos científicos também autorais. Então, hoje, vamos falar primeiro sobre produções acadêmicas que são feitas a partir de outros textos, ok? Então, em primeiro lugar, precisamos entender que existem produções acadêmicas que vão ser geradas por mim mesmo, enquanto autor, e outras que eu, enquanto autor, vou comentar ou analisar outras obras, certo? Essas são as que nós vamos ver hoje. Em primeiro lugar, o resumo. Esse resumo ele pode ser de duas naturezas, indicativo ou informativo. No indicativo, nós vamos destacar pontos principais, mas sem detalhar resultados, para que o leitor do nosso resumo consiga acessar a obra original sem ter nenhuma informação sobre o resultado, para que ele chegue às suas próprias conclusões. E no informativo, realmente ali você vai ter um objetivo específico ao fazer aquele resumo,
justificando por que fazê-lo e vai identificar os resultados da obra do autor, ok? Então, esse resumo ele vai ser uma síntese fiel nos dois casos sobre o texto que foi lido ou foi escolhido, podendo ser um livro, um artigo, um periódico, o que quer que seja, mas ele vai ser uma síntese fiel e vai ser escrito geralmente com períodos curtos, sem a necessidade de tantos conectivos, sem a necessidade de tantas pontes como é comum em textos de redação, até do Enem, ou construídas ao longo do ensino médio, certo? Essa redação muito cheia de conectivos, ela não é comum e nem indicada dentro de textos acadêmicos no ensino superior. Elas realmente são uma forma de pontuação, inclusive em redações de vestibulares ou de seleções para entrada no ensino superior. E apesar de vocês terem muito provavelmente se acostumado com esse tipo de escrita, é algo que deve ser superado, ok? E aí é importante que o seu resumo ele retenha as ideias originais do autor, certo? Esse resumo ele não vai se tratar de uma introdução àquele texto do autor, ele realmente vai falar sobre tudo o que o autor trouxe na obra dele, mas de uma forma impessoal, você não vai se manifestar tanto dentro desse resumo. Por outro lado, nas resenhas, você vai apresentar e analisar o material que, novamente, não é autoral, mas exige um posicionamento argumentativo. Se você faz uma resenha simples, geralmente vai ser mais falando sobre a obra, falando sobre os resultados e a sua perspectiva sobre isso. Quando fazendo uma resenha crítica, por exemplo, você já vai identificar quais são os pontos fortes, mas principalmente lacunas, não necessariamente problemas daquele texto, mas algo que poderia fazer com que aquele texto ficasse melhor, ou tivesse uma construção diferente, ou pelo menos trabalhos que poderiam complementar aquilo que o autor estava querendo trazer, e aí vai fazer a conclusão da mesma maneira. Então a principal diferença é que na resenha você vai exprimir mais sobre a sua opinião daquele texto, enquanto no resumo você vai apenas indicar o que o autor trouxe no texto original. Essa foi a nossa primeira aula, nos vemos na próxima.